Salve, bando de loucos, prestem muito atenção nisso, Lingard já pode estrear na próxima quarta contra o Curitiba. Mas enquanto essa contratação anima muito a torcida, outro assunto é um debate muito grande dentro do Corinthians. Memphis Depay está devendo em 2026 pelo Corinthians? Alguns comentaristas já disseram que ele está devendo muito nessa temporada de 2026. Isso e muito mais eu vou trazer pra você agora. E se você também é um louco do bando, se inscreva e deixe seu like aqui no vídeo. Bora lá! Vamos falar de um cara que tá chegando aí no Coringão, ô mano? O que você acha? Bora falar de Lingard. É Lingard ou Lingard? Como é que a galera chama? Lingard. Lingard. É, o sotaque do cara é diferente, né? Você viu? Aqui nós tá no Brasil, nós fala do jeito que nós quiser. Manda bala. Como é que é, Michel? Lingard. É isso? Sei lá, eu vou falar assim. Como é que é, mano? Eu não sei. Lingard. Lingard. Acho que eu nunca pronunciei esse nome. Mas tá aí, ó, já visitou o museu do clube, tá ali, parece bem ambientado. E, mano, 33 anos, passagens pela seleção na Inglaterra, Copa do Mundo, experiente né? Basicamente a carreira inteira jogando a Premier League, é um cara que chega com muita bagagem. A gente estava conversando antes naquela resenha antes aqui do Domingo, mas os últimos 2 anos estava na Coreia do Sul. E aí, o que a gente pode esperar, mano? É difícil a gente falar do Lingard hoje porque é um jogador que apareceu bem no United, mas há mais de 10 anos. É um cara que durante boa parte da carreira, praticamente a carreira inteira, ele jogou ainda na Premier League, passando por clubes menores. Mas é aquilo, há 2 anos estava jogando no futebol sul-coreano. Então não tem muito da onde a gente tirar informações a respeito dele, porque ele não é um cara que estava sendo convocado recentemente para a seleção também. Então não dá para poder analisar o futebol do cara, é torcer para dar certo. Mas é igual você rever aquela namoradinha do ginásio que você não vê mais porque ela deletou a rede social. Você tem uma imagem antiga dela, na hora que você vê é outra coisa. Entendeu? Tipo, e com o cara também. Por exemplo, Michel. Michel era mais bonitinho quando mais jovem. Hoje, se a mulherada encontra o Michel na hora de votar, fala, nossa, trabalhou onde? Em mina de carvão? Tava lá, tipo, trabalhando aí, sei lá, na garimpo, velho. Tipo, tava rodando sem óleo, né? Rodando sem óleo, Michel, tá louco? Era judiado pelo tempo. Falou! Judiadaço pelo tempo. Tá de sacanagem. Mas o negócio é o seguinte. Tá ruim mesmo. Tem que botar óculos de sol, né? Nossa, imagina, já chega susto, touca, né? parece que tá em campo. Você concordando com a besteira que ele tá falando aqui. Mas com relação ao Lingard, aí eu acho que ele vem pra somar, porque, por exemplo, ele, comparado com o Zaccaria, que é o jogador que o Corinthians trouxe também aí, o Zaccaria Labiade. Esse é pior ainda porque ninguém viu de fato jogar. E aí a gente cria realmente aí talvez aí aquela narrativa de que o Memphis teria solicitado para a diretoria trazer o cara. Porque nada justifica, por exemplo, um jogador marroquino que ninguém viu ser apresentado no Corinthians. Tudo bem, peças de elenco, o scout dele era bom, o cara que trabalha lá, o scouter do Corinthians trouxe para o Dorival, talvez aí os números dele e por isso que o cara veio. Mas é difícil acreditar que não tenha sido o Memphis que pediu, tanto um quanto o outro. Porque o Lingard mesmo, ele estava praticamente acertado com o Remo, o Ben já falou até a semana passada aqui, existia uma expectativa de que ele fosse anunciado pelo clube paraense. Em paralelo a isso, obviamente, os empresários aí falaram, peraí, porque parece que tem uma proposta aqui da Premier League, se pintar a proposta da Premier League, a nossa preferência é ficar aqui, jogando no futebol europeu, e deram uma enrolada no Remo. Em paralelo a isso, os empresários dele devem ter comunicado a alguns clubes brasileiros que talvez pudessem mostrar interesse, e ele acabou acertando com o Corinthians e talvez sendo uma boa peça de reposição para o banco. Eu não acredito que ele venha hoje imediatamente para ser titular. Esse meio-campo do Corinthians aí está realmente aí encaixado, apesar de não estar jogando bem, mas a gente vê jogadores da qualidade do Matheus Pereira, que caiu como uma luva, a gente vê o André também muito bem, o próprio Bidon, e aí sobra uma vaga ali para volância, ali pode ser do Raniel, enfim, do Alan, mas eu acho que o Lingard ele acaba sendo talvez uma opção aí de banco para o Corinthians inicialmente. E não sei se ele vem para ser um titular absoluto no decorrer da temporada, não. A menos que o Corinthians venda alguém. No caso, o próprio André, que está sendo cobiçado pelo Milan. Mas me chamou muita atenção, né? Porque realmente, na semana passada, especulava-se o nome dele no Remo. E assim, com todo respeito, torcedor remista, né? Mas a gente está falando de um time que sobe da Série B, né? Não tem, talvez, grandes pretensões de buscar títulos, mas sim permanecer na Série A, pelo menos desse ano, porque é uma missão muito difícil quando você vem da Série B permanecer. E, de repente, o cara não sai, não vai para o Remo, mas vai para o Corinthians. É um salto muito grande, uma diferença muito... Aí eu não sei o que foi, empresário, quem é que trabalhou bem aí nos bastidores? O que eu acho, né? Eu acho que é mais estratégico partido de empresários aí. Não sei se tem empresário brasileiro nessa negociação, mas é muito... Mano, o pessoal
que você ouviu aí nos bastidores, como é que fizeram essa transação aí com o Lingard? Porque de repente ele surge no Corinthians e, aliás, você já ouviu falarem nos bastidores ali como é que ele está treinando, como é que ele chega no Corinthians? Então, é um jogador que ele vai ter um desafio realmente físico também. Porque o futebol sul-coreano, convenhamos, também não deve ser lá grande referência em termos de exigência física. Então o Lingard aí começou já a fazer trabalhos aí físicos para tentar melhorar a sua performance, para poder inclusive estrear. Ele já está inscrito no BID, estão falando que ele pode ser até uma opção aí contra o Curitiba, eu não acredito nisso, porque a gente viu até o Caio acabando se machucando naquele jogo do Corinthians aí no término do Campeonato Paulista, o Caio César. Então acho que para que não aconteça a mesma coisa com o Lingard, eu acho que vai haver aí de fato uma preparação física mais adequada para que ele possa ter pelo menos uma sequência de jogos aí sem correr o risco de se lesionar. Porque, cara, é um jogador que já tem seus 30 e tantos anos de idade, é um cara que estava jogando no futebol da Coreia. Então pegar essa sequência de jogos aqui no futebol brasileiro, mesmo que ele não entre como titular, mas que ele jogue poucos minutos com a intensidade que tem aqui dentro do futebol brasileiro, eu acho que tem que ter um pouco de cautela. Eu acho que não dá para queimar etapas. O bom nesse ponto é que fizeram um contrato curto com ele. Não é aquele contrato... produtividade também, né? Também, é um cara que vai ter aí um contrato até o final do ano, assim como o próprio Zaccaria Labiad, e caso não dê certo, beleza, tá morrendo só com o salário, não tá pondo dinheiro ali alto para fazer uma contratação dessa, como fizeram já de outros jogadores, dando um contrato de 3, 4 ou até mesmo 5 anos. Então nesse ponto eu acho que a diretoria do Corinthians, tudo bem, vai fazer a aposta? Ok, mas um pouco mais de 6 meses aí para o cara mostrar serviço. Caso seja aproveitado, se fizer uma boa performance aqui, renova por mais um ano, enfim, vai empurrando com a barriga. Mas pelo menos nesse ponto, Osmar Stabile, até que enfim pararam de errar do jeito que erravam, né? Ô Michelzinho, os números aqui do Lingard eu peguei, na Coreia, tá? Ele estava no Seul FC, não é um dos principais times, mas está ali no meio da tabela, 67 partidas, 19 gols, 11 assistências. São bons números, mas campeonato sul-coreano. Então, assim, eu acho que o Lingard, ele teve o seu auge na sua carreira, acho que ele teve um bom começo, uma boa passagem no Manchester United, onde ele teve a possibilidade até de jogar junto com o Memphis, né? Mas assim, eu não vejo hoje a chegada dele assim, é um jogador de 33 anos, experiente e tudo mais, acho que vai precisar com certeza de um período de adaptação, sim. Isso não tenho dúvida. Não vejo hoje, não dá para decretar ele como um titular não, até porque até o próprio Mano falou, teria que talvez entrar no lugar do André, e para mim o André é titular absoluto hoje. Vamos botar os números do Lingard na tela aí, enquanto o Michel vai. Do Corinthians. Então assim, e sobre a contratação, cara, eu acho que foi feito de uma forma meio estratégica, assim, né? Porque ele, igual a gente falou até no programa semana passada, teve interesse do Remo, onde que acho que até rolou uma negociação e tudo mais. Eu acho que é muito estratégico de empresário também, né? De depois apresentar aos outros clubes uma proposta de um clube aqui no Brasil. Entendeu? Até porque, assim, com todo respeito ao clube do Remo, mas com certeza se ele tivesse uma outra oportunidade de qualquer time aqui de São Paulo, do Rio-São Paulo, ele iria. Então, acho que foi mais ou menos por isso. Mas é um bom jogador, vai ter que se adaptar. Acho que qualidade técnica para jogar no futebol brasileiro e despontar ele já mostrou isso. Mas vai ter que se adaptar e vai ter que esperar um pouquinho. Não vem como titular, mas espero aí, né? Espero que possa dar certo. A gente consegue botar lá os números, mano, só pra gente olhar mais uma vez? E, mano, eu queria... Chama atenção. Vamos lá. Aí, ó. Mano, foram 2 anos, né? Na Coreia, 67 jogos, como eu disse, 19 gols, 11 assistências. E aí a gente já percebe que a carreira dele, me parece, né, pela trajetória... que não tinha sido muito boa no Nottingham, né? 20 jogos, só 2 gols e 2 assistências, em 20 jogos. Aí o Manchester, óbvio, ele jogou muito tempo mais lá, né? Mas também, pela quantidade de jogos, 35 gols. É difícil, né, Renan? Porque é um jogador que chega hoje no futebol brasileiro, talvez com a mesma ambição que o Memphis chegou.
A gente... Me parece que o Memphis é muito mais jogador do que o Lingard. Historicamente, ponto, seleção, né? Não, e outra. Geral, não, mas ele é um cara que, inclusive, o compromisso dele é com a seleção holandesa. Porque a gente sabe muito bem que muitas vezes ele tá aqui, meio que tocando pro lado, ele não se dedica tanto, apesar de ter sido campeão aí, tanto do Paulista quanto da Copa do Brasil, foi campeão aí também da Supercopa. Mas o próprio Memphis dentro do Corinthians, é nítido que ele escolhe jogo para jogar. Não é todo jogo que a gente vê. Por exemplo, na ausência do Yuri Alberto, o próprio Memphis aí deveria ter chamado um protagonismo que ele não chamou. Ah, mas o Dorival também errou na escalação, concordo. Mas eu acho que o jogador tem que fazer a parte dele. Eu acho que o Memphis, até em atitude dentro de campo, muitas vezes ele deixa a desejar. É um jogador qualificado, é um jogador tecnicamente aí acima do que o Corinthians tem ali, é fato. Mas na ausência de um outro grande jogador, ele tem que bater no peito. E eu não vejo ele com esse protagonismo. Agora o Lingard, que é amigo dele, ele vem pra cá, Renan, de verdade. É um cara que tá, beleza, se der certo deu, se não deu, beleza também. Ele não tem a mesma ambição que o próprio Memphis, o comprometimento dele de, tem uma seleção pela frente, eu quero jogar a próxima Copa. Não vai, não vai. O Memphis ainda tem esse negócio, porque se eu não correr aqui, o técnico tá de olho. Em algumas partidas eu preciso aparecer nos gols aí, sendo protagonista, porque eu tenho uma Copa para disputar, e ele vai pra Copa. Agora o Lingard, cara, ele vem pra encerrar a carreira. Tanto que ele tava negociando com o próprio Remo, com todo respeito ao Remo, mas tava negociando com o Remo. Tava querendo jogar no futebol brasileiro, mas o gringo, quando vem pra cá, com uma certa idade, é muito difícil a gente ver o cara com a disposição que o Suárez teve no Grêmio, quando ele passou por aqui, que o cara realmente arrebentou. A maioria dos caras que vem pra cá é pra curtir o Brasil, cara. É pra curtir o Brasil. É aquele negócio, bater uma bola, beleza, mas eu tô afim da noitada, eu tô afim da balada. Ô, mano, aproveitando esse gancho, já que você falou do Memphis, ele não fez gol esse ano. Tá devendo o Memphis? Tá, claro que tá. Inclusive perdendo aquele pênalti ridículo que ele perdeu contra o Palmeiras. O Memphis, eu acho que ele, esse ano, por mais aí que ele tenha também ganhado já o título da Supercopa, mas está muito longe de ser aquele jogador que terminou o ano passado ganhando a Copa do Brasil. Porque naquele período da Copa do Brasil, o Memphis marcou gol importante contra o Cruzeiro, marcou gol importante contra o Palmeiras, marcou gol importante contra o Vasco. Naquele intervalo entre jogos da Copa do Brasil, pegou aquele São Paulo dentro da Neoquímica Arena, fez aquele golaço, dando uma caneta no Sabino. Esse ano o Memphis, para mim, não entrou em campo, como muitos jogadores do Corinthians também não. E essa é uma característica que o elenco do Corinthians tem. Por exemplo, você vê o futebol que o Ranieri tá jogando. O Ranieri é outro que tá, acomodadaço, cara. O Alan, nas oportunidades que teve, também não foi bem. O Matheus Pereira teve esse período da lesão dele, que ele tá se recuperando, mas é um cara que tem me agradado. Mas muitos jogadores do Corinthians, eles estão realmente aí, andando aí em terceira marcha. O Corinthians esse ano, aí, em poucos jogos, o Corinthians ainda toma a quinta marcha e poderia ter ido melhor do que foi. Por exemplo, o Corinthians perder a semifinal pro Novo Horizontino, da forma como perdeu, para mim foi uma vergonha. Nada contra o Novo Horizontino, que tem feito uma baita campanha, mas a final do Campeonato Paulista deveria ser, se o Corinthians tivesse feito por onde, Corinthians e Palmeiras novamente. Essa era a final do Campeonato Paulista que todo mundo estava esperando. O Novo Horizontino, tudo bem, ele foi de bicão ali, com méritos aí, porque eliminou o Corinthians na bola, mas, cara, o Corinthians aí, a partida que já fez contra a Portuguesa, já não era para ter avançado ali. Mas aí, boa parte da torcida fica aquele negócio, mas se não for no sofrimento, não é o Corinthians. O jogo que o Corinthians fez contra a Portuguesa foi uma patifaria, cara. A Portuguesa poderia ter virado aquele jogo já ganhando de 3-0 no primeiro tempo. Aí beleza, passou nos pênaltis, cria aquele negócio, agora vai, porque o Corinthians é no sufoco, no Corinthians tudo tem que ser difícil. Foi engolido de novo pelo Novo Horizontino. E aí é uma crítica que eu faço ao Dorival. O Dorival, em determinados momentos, ele é muito paizão de jogador, cara. E jogador de futebol, o Michel tá aqui, ele é prova disso também. Cara, jogador de futebol, ele precisa ser meio que municiado diariamente, mano. Tem um monte de cara que é meio acomodado. Tem cara que não tá nem aí, velho. O cara tá em grande clube, ganha milhões, o cara vai pras melhores baladas, anda nos melhores carros, pega as melhores mulheres, o cara não tá nem aí pro campo. O campo pra ele passa a ser secundário. Tô mentindo, Michel? Tá. E aí, Michel? Tá mentindo, sim. Esse é um debate. Treinador precisa ser babá de jogador, irmão. Não, também não é pra... Ô, Michel, o que tá acontecendo com o Memphis esse ano? Eu acho que o Memphis, ele tá devendo sim. Eu acho que é um jogador que quando ele chega no Corinthians, eu mesmo falei que conhecendo a qualidade que ele tem, com certeza será um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Ganhou os títulos, ganhou. O Mano até deu uns números que ele fez, mas acho que você sabendo da qualidade técnica do Memphis, por exemplo, que ele faz na seleção holandesa, por exemplo, hoje os números dele mostram, ele é o maior artilheiro da seleção holandesa. Aí é um jogador que hoje nessa temporada não marcou nenhum gol, não decidiu nenhuma partida. Então, eu vendo os números do Memphis,
desde a chegada dele até hoje, na minha concepção, acho que é de um jogador que para mim não está no top 10 dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje. É sobre isso, individualmente falando. Mas falta interesse? Eu acho que o Mano falou, às vezes, escolher partida, é isso? É muito relativo, Renan, de verdade. Só que acho que a cobrança, individualmente falando, sobre o Memphis, ela tem que existir. Né? A gente, lógico, acho que você ser campeão, isso ajuda muito. Mas individualmente falando, pela importância dele no Corinthians e pelo jogador decisivo que ele é, porque os números dele, como eu falei aqui, falam por si só, ele é o maior artilheiro da seleção holandesa. Então, assim, e aí hoje, no começo de temporada, é um jogador que não marcou nenhum gol com a camiseta do Corinthians, desde o começo da temporada, é algo a se ver e a comentar. Não dá para dizer que isso é normal vindo de um jogador do patamar do Memphis. Então, para mim, eu acho que está devendo e devendo muito, e não falo só de agora, eu falo desde a chegada dele. Eu acho que da forma que ele chegou, é um jogador que eu esperava muito mais, eu esperava uns números muito melhores desde que ele chegou até hoje. Então, assim, para mim, não é só agora, mas eu acho que desde a chegada dele aí, individualmente falando, o Memphis ainda tá devendo. Ô Michel, você sabe que a galera vai te cornetar, os torcedores, tá vendo ali? Ó, o Memphis não está entre o top 10 do país. Não, pra mim não. O torcedor não, assim, vai ficar bravo com não, você, pelo que eu vi desde a chegada dele até hoje, não. Não, hoje eu vejo, por exemplo, quer um exemplo aqui? Hoje eu tenho um jogador no Mirassol que é lateral esquerdo que fez mais gol que ele na temporada. Você entendeu? Tô dando só um exemplo. Então isso pra mim, isso para um jogador desse patamar... E o custo, né? E o custo. Então acho que para um jogador desse patamar aí, quando você vê os números individuais dele, para mim tá muito abaixo. Mano, você acha isso também? Tá muito abaixo? E falta, que nem o Michel trouxe pra gente, pulso um pouco mais firme do Dorival para cobrar o Dorival e ir ali cobrar o Memphis, ou parece que é meio intocável? Eu acho que, com relação ao que o Michel falou, eu acho que ele tá entre os top 10, é que ele não tá jogando o futebol que ele sabe jogar, mas eu acho que em termos de qualidade... Não, mas eu acho assim, só pra eu explicar bem. Eu avalio isso em cima do que ele apresentou desde a chegada dele até então. Tá. Pra mim, não. Agora, se você, como eu falei, quando ele chega aqui, eu dei com certeza ele, com a qualidade, sabendo a qualidade que ele tem, que ele seria um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, isso não tenho dúvida. Falei que foi uma super contratação, tecnicamente falando, pro Corinthians. A gente discute números aqui, valores, beleza, mas a qualidade técnica dele eu não discuto, entendeu? Sempre falei isso. Eu falo pelo que ele apresentou desde a chegada até agora, eu não coloco ele no top 10, mas que ele tem condições daqui para frente de se tornar o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e ser a referência do Corinthians, isso eu não tenho dúvida. Mas será que ele fica até a Copa, depois da Copa? Não, depois da Copa vai ser, acho que, muito difícil a permanência dele. Eu acho que ele fica até a Copa, o contrato dele diz isso, mas até a Copa. Ele vai se apresentar um mês antes ali para a seleção, enfim, esses jogos os amistosos que a Holanda ainda vai fazer. Mas, cara, eu acho que ele vai empurrar com a barriga, ele não vai mais ligar o turbo igual ele ligou aí no final do ano passado. Porque ele precisava ganhar com a camisa do Corinthians, ele já ganhou. Então, acho que pode ser um joguinho ou outro da Libertadores aí que ele faça talvez a diferença, mas não acho que ele vai manter aquele mesmo ritmo e aquela intensidade que ele manteve no final do ano. Mas isso faz dele um ídolo do Corinthians? Não. É que ídolo é muito particular, né, Renan? Porque cada um vai ter uma idolatria. Por exemplo, tem gente que acha que o Rivelino foi ídolo, tem outros que vão falar, o Rivelino não foi. Eu acho que foi, mesmo não tendo ganhado nada. A simbologia do jogador, o próprio Sócrates, Basílio, se a gente for falar dos ídolos recentes, Marcelinho Carioca, Neto, Cássio. Pra mim, esses caras têm muito mais história do que o Memphis. Por mais que o Memphis tenha ganhado títulos aí também, inclusive tirando o Corinthians de uma mini fila, e o Corinthians desde 2009, né, foi o último título paulista do Corinthians, 2019, perdão. O Corinthians depois acabou não ganhando mais nada, e ele quebra esse jejum de títulos aí desde 2019, no ano passado vencendo o Paulista em cima do Palmeiras, depois a Copa do Brasil, enfim. Mas eu não faço do Memphis hoje um ídolo na minha lista. É que tem talvez aí torcedores mais jovens que não viram esses que eu falei, e o cara vai falar, pra mim o Memphis é ídolo. Então, discutir idolatria de alguém é muito complicado, né? Eu acho que isso é muito individual, mas pra mim, dos jogadores que eu vi com a camisa do Corinthians, eu não coloco o Memphis aí como ídolo, não.
Assim, mas ele tem algo que o torcedor estava sentindo falta. Ele é um atacante que vem de fora, que se mostra presente dentro do clube, entre altos e baixos, obviamente, mas ele marca, né, uma presença de estou aqui no Corinthians, sou o Corinthians, ganha títulos. Eu acho que em cima disso o corintiano ele tá amando, porque é o perfil, a gente vê, quando ele sobe em cima da bola, parecia que ele é melhor que um gol de título, assim, né? O torcedor, ele gosta dessa parada, ele tem a cara do Corinthians, ele se adaptou muito rápido também, né? Ao torcedor, ao futebol brasileiro e ao Corinthians. Mas, como eu repito, eu acho que pela qualidade imensa que esse jogador tem, acho que ele ainda tá devendo pra mim, de verdade. Agora eu quero saber a sua opinião aqui no vídeo, fiel torcedor. Lingard vai dar certo no Corinthians ou é uma aposta muito arriscada? Você também acha que Memphis está tirando o pé nos jogos dessa temporada pelo Corinthians? Deixa aqui a sua opinião. Comente aqui embaixo a sua opinião sobre os assuntos do vídeo que eu quero debater com você. E se você também é um louco do Corinthians, se inscreva e deixe seu like. Tamo junto, bando de loucos, e vai Corinthians!